Então, pronto. Começar aqui a aula de hoje. Circuitos elétricos, né? Todo mundo queria esse assunto. Felizmente, nem todos vão ver. Circuitos elétricos. Um circuito simples, circuito básico, seria uma fonte de alimentação, que no caso aqui é essa pilha, e uma carga, que no caso aqui é uma lâmpada, beleza? Então a gente tem a fonte, que é a pilha, no positivo dela aqui vem para lâmpada, né? Para um dos pinos da lâmpada, e aí que do outro pino da lâmpada, né? Que seria a carcaça aqui lateral, vai para o negativo. Beleza? É um circuitozinho simples que pode ser representado por esse outro circuito, que é a mesma coisa. A lâmpada nada mais é do que um resistor, né? Quando ela é um componente ômico, e uma bateria, uma fonte em geral, a gente representa com esse símbolo. Beleza? Acho que já deve estar familiarizado com isso. E aí a gente tem uma DDP, né, uma diferença de potencial aqui, uma tensão elétrica na fonte da pilha, né, e a resistência da lâmpada. E aí, como a gente lembra da lei de Ohm, quando eu tenho uma tensão aplicada a um componente ômico, né, eu tenho uma corrente elétrica que obedece à lei de Ohm, que a gente já aprendeu. Beleza? E aí também está aplicado aqui nesse circuito a potência, né? A gente pode achar a potência desse circuito, que seria U vezes I, que também seria R vezes I ao quadrado. Esse R vezes I ao quadrado é a potência dissipada pelo resistor. E o U vezes I é a potência entregue pela fonte. Mas nem sempre elas são iguais, tá? Mas nesse caso aqui, considerando tudo ideal, a gente considera que é igual. Mas na prática, essa fonte aqui vai ter uma resistênciazinha, então esses valores não vão ser iguais. Beleza? E aí também pode ser a tensão sobre a resistência, a tensão ao quadrado sobre a resistência. É, tudo aqui, coisa que a gente já viu, né? Aplicada a circuitos elétricos. E aí a gente vai ver, né? Circuitos elétricos basicamente é só a associação de resistores e como trabalhar com isso. Então, uma das associações que a gente pode fazer com resistores é a associação em série. O que seria a associação em série? A gente tem aqui a fonte e dois resistores colocados um ao lado do outro, né? Um dos terminais do resistor conecta na fonte e o outro conecta no outro resistor. Aí esse outro resistor conecta do outro lado da fonte. Então isso é que a gente chama de associação em série. E aí a gente vai supor aqui que eu tenho uma resistência R1 e R2, e eu quero saber quanto é a resistência equivalente, né? Se eu fosse substituir esse circuito todo por um circuito que só tivesse um resistor, de quanto seria esse resistor? Qual seria o valor desse resistor? No caso da associação em série, esse resistor equivalente, né, seria o R1 mais o R2. Então, resistores em série, quantos forem, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 1000, vai ser só a soma deles. A resistência equivalente é simplesmente a soma deles, beleza? E aí, a gente vai fazer um pequeno exemplo, colocando valores, né? Eu tenho um resistor de 2 ohms, um resistor de 4 ohms, e a resistência equivalente seria a soma, 2 mais 4, que é igual a 6. E aí agora eu vou supor que essa bateria é de 12 volts. Né? Eu vou supor, eu tenho 12 volts, eu tenho 6 ohms, a resistência equivalente, de quanto seria a minha corrente? 2 amperes, beleza? Até aqui tranquilo. Então, correntezinha de 2 amperes, fluindo nesse sentido, por quê? Porque a gente sabe que no sentido convencional da corrente elétrica, ela sai do polo positivo, percorre o condutor e a carga e volta pelo lado negativo, beleza? E a gente conhece a lei de Ohm, certo? Eu tenho que a tensão elétrica é a resistência vezes a corrente. Beleza. A minha tensão aqui é 12 volts. Então, nesse trecho aqui do condutor, entre esse trecho e esse trecho, eu tenho 12 ohms. Então, daqui para cá, né? Aqui, ó. Se eu fosse medir, eu teria 12 volts. Eu falei do não. 12 volts aqui, ó, daqui para cá. Mas quanto que tem de tensão aqui e quanto que tem de tensão aqui? Será que é igual a tensão que está aqui e a tensão que está aqui? Vamos ver pela lei de Ohm, né? A tensão é a resistência vezes a corrente. Quanto é a resistência? 2. Quanto é a corrente? 2. Então a tensão seria 2 vezes 2, que dá 4. E aqui, a resistência é 4 e a corrente é 2. Ó, a corrente vai fluir a mesma corrente pelos dois resistores, tá? Ó, a corrente vai estar sempre aqui. Então, 4 vezes 2 vai dar a tensão, que é 8 volts.
E 8 mais 4 a gente sabe que é 12, né? Então faz total sentido isso aqui que a gente fez. A gente descobriu quanto é que tem de queda de tensão aqui e aqui pela lei de Ohm, né? E é por isso que esse circuito em série é chamado de circuito divisor de tensão, porque a gente tem uma tensão aqui de 12 volts e eu vou dividir entre 4 e 8, tá? Muitas vezes quando a gente quer dividir tensão, a gente tem uma fonte maior, né, de 12 volts, aí eu estou fazendo um projeto, mas eu não quero 12, eu quero só 8, ou eu quero só 4, ou eu quero só 5. Então eu vou usar um divisor de tensão para poder usar essa tensão menor, né? E aí, mas no Enem a gente não pode perder tempo fazendo muita conta. Beleza, Davi? Sem dúvida até ali, né? Show, show. Eu só não tava lembrando dessa parte do divisor de tensão. Eu não, Aí não é porque assim, eu não sei se eles ensinam isso aqui, esse termo de divisor de tensão no ensino médio. Mas eu lembrei de que é chamado assim e eu coloquei, mas eu não sei se no ensino médio eles mostram isso, tá? Não, pois é, eles podem ter ensinado, mas eu tenho memória, né, né, bem Entendi. ruim, então posso ter esquecido. Mas Mas show, é show. justo. E aí a gente tem aqui, no Enem a gente não pode perder tempo fazendo conta, né? Então, vamos para o macete. Qual é o macete para eu saber qual seria a tensão aqui, sem fazer muita conta, sem precisar descobrir a resistência equivalente, descobrir a corrente e depois descobrir qual a tensão em cada um deles, né? Vamos lá, a gente vai pegar aqui o resistor de menor resistência, tá? Quando a gente tiver um circuito em série e a gente quiser saber qual a tensão em cima de cada resistor, vamos pegar aqui o resistor de menor resistência, circuito em série é a menor resistência, e aí você supõe que ele tem uma tensão X. Por quê? Porque a gente viu que é proporcional, tá? A tensão que vai ter aqui, nesse resistor de 2 ohms, vai ser X, e aí a tensão que vai ter aqui no resistor de 4 vai ser proporcional, né? Como 4 é o dobro de 2, então vai ser 2x, beleza? Só lembrar disso. Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho 2x. E a gente monta a equaçãozinha de primeiro grau. X mais 2x tem que ser igual a 12, beleza? Porque desse ponto para cá, ó, é 12. Então, essa tensão mais essa tensão tem que dar 12. E aí a gente vê que 3x é igual a 12, x é igual a 12 sobre 3, que é igual a 4 volts. Até aqui, beleza? Então, Show. toda tensão que tiver, somando, obrigatoriamente tem que dar o mesmo Da número fonte. da fonte. É isso. Ó, porque É. aqui, ó, esse condutor aqui, digamos, tem um potencial e esse condutor tem outro potencial. Esse potencial, essa diferença de potencial aqui dá 12. Como esse condutor é o mesmo desse e esse condutor é o mesmo desse, então a diferença de potencial aqui também é 12. Se a diferença de potencial dos dois resistores dá 12, então a soma de cada um deles tem que dar 12. Beleza? Ok, ok. Beleza. Em série, a soma das tensões vai dar a tensão da fonte, né? Se o circuito todo estiver em série, a soma das tensões vai dar a tensão da fonte. E aí a gente descobriu que o X é 4, né? E aí 2x é muito simples, que é 8 volts. Estou aqui ainda? Show, show. Davi? Mas peraí, volta rapidão aí porque cortou aqui. Alô? Travou aqui. Fala. Travou aqui. Ah, deu certo agora. Pronto. Então, 2x é só multiplicar o x que eu já encontrei por 2 e eu encontro 8 volts. Então, aqui seria 4 volts e aqui seria 8 volts, que é justamente o que a gente tinha encontrado fazendo pela lei de Ohm. Beleza? Alguma dúvida aqui? Show. Tranquilo. Beleza. E agora, associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo é um pouquinho mais complicada, mas também não é difícil. Vamos lá. Vamos supor aqui de novo um resistor R1 e um resistor R2. A fórmula, né, que você usa para descobrir a resistência equivalente de resistores em paralelo é essa daqui. Vixe, coisa feia mesmo. É só você lembrar que é a mesma coisa, né, de resistor em série, basicamente, só que tudo é 1 sobre, tá? A resistência equivalente vai ter 1 sobre, o R1 também e o R2 também. Só lembrar disso.
Ah, mas é muito chato trabalhar com isso aqui, faz essas contas. É muito chato mesmo, muito chato. Aí tem essa outra forma, que é quando eu tenho dois resistores, tá? Essa fórmula aqui, você pode sair somando quantos você quiser, né? Se tiver 10 resistores em paralelo aqui, vai ter aqui mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, até 1 sobre R10, beleza? Mas aqui, quando você tiver só dois resistores em paralelo, você pode usar essa fórmula. E aí, se você tiver três resistores em paralelo, você pode usar essa fórmula para tirar o paralelo de 2. Aí você vai ter 2 de novo, né? E aí, usa de novo para calcular o paralelo. Entendeu o que eu falei? Entendi. Pronto. Eu geralmente prefiro optar por isso aí, porque toda vez que eu esqueci como usa essa primeira fórmula. Eu aprendi mais pela segunda. Pois é, essa daqui é mais simples de lembrar e de usar. Então a gente usa essa forma aqui, geralmente, né? Só que sempre tem um jeito mais fácil. Então vamos lá, colocando valores. 2 ohms e 4 ohms de novo, né? Como a gente fez antes. Opa, taquei direto aqui. Usando a fórmula, né? Não tem segredo. 2 vezes 4 sobre 2 mais 4. 2 vezes 4 é 8, 2 mais 4 é 6, fica 4 sobre 3. Isso aqui dá 1,33 ohms. Beleza? Números inquebrados, mas não tem bicho não. E aí vamos de novo aqui supor que... sim, eu circulei isso aqui porque é o seguinte. Em resistores em paralelo, sempre, tá? É regra. É um macete bom para vocês lembrarem. Resistor em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que a menor resistência. Beleza? Resistor em paralelo, a resistência equivalente aqui, ó, 1,33, sempre vai ser menor do que a menor resistência. Beleza? Tá, isso aí eu não sabia. É Agora, importante saber disso. É muito útil saber disso. E aí, vamos lá. Eu tenho 12 volts. De novo aqui na fonte, né? Vamos descobrir a corrente, né? Muito fácil, porque a gente já tem que... no caso aqui, a resistência equivalente é 4 sobre 3, né? E aí, quando eu coloco ela aqui para baixo... Eita, eu fiz uma coisa errada, não? Não, tá certo, é. Só não é 0,75 aqui, viu? Eu errei aqui. Não é 0,75, era para ser 1,33. Mas enfim, depois eu substituí aqui e deu certo. Então, beleza. Como supondo que aqui seria 12 sobre 4 sobre 3. Aí lembra da divisão por frações, né? Divisão de frações. Eu repito a de cima e inverto a de baixo. Então ficaria 12 vezes 3 sobre 4. Eu inverti essa daqui. Beleza? Lembra disso, né? Matemática. Aí eu vou... eu fiquei meio confuso com o 0,75. Eu não tô É porque eu errei, é porque eu errei. Pois é. De boa. Eu vou ajeitar antes de mandar, Mas eu errei. Mas enfim, é só lembrar da divisão de frações. Whatever. Aí 12 sobre 4 é 3. Então 3 vezes 3, 9 amperes. Beleza? Então eu tenho uma corrente circulando aqui de 9 amperes, né? A minha fonte vai estar fornecendo 9 amperes. Só que aí vem uma dúvida. A corrente que passa aqui no resistor de 2 ohms é a mesma que passa no de 4? É o 9 amperes que passa aqui, 9 amperes passa aqui? Não tem como, tá? Aqui vai chegar 9 amperes, ó. Ele vai chegar aqui nesse ponto, nesse nó, e aí desse nó ele vai dividir para cá e para cá. Baseado em quê? Lembra do que é resistência? Resistência é a dificuldade de deixar a corrente passar. A resistência ela vai dificultar a passagem de corrente. Então, onde tiver a menor resistência, vai ter a maior corrente. Por quê? Porque ele está resistindo menos à passagem de corrente. Então, de uma coisa eu tenho certeza. Aqui vai passar uma corrente maior do que aqui. Essa resistência de 2 ohms vai estar passando uma corrente maior do que na de 4 ohms. Quanto? Vamos lembrar da lei de Ohm. Na lei de Ohm aqui a gente lembra que, no caso seria o contrário, né? I seria igual a U sobre R. Então a gente tem a tensão aqui, ó. Se você ver, esse terminal aqui é o mesmo desse e esse aqui é o mesmo desse. Então, a tensão em cima de cada resistor é exatamente a tensão da fonte. Então, em cima do resistor de 2 ohms eu tenho 12 volts e em cima do resistor de 4 ohms eu tenho 12 volts. Quando a ligação é em paralelo,
todos os resistores têm a mesma tensão da fonte. Todos eles têm a mesma tensão. Então, se eu tenho 12 volts aqui no resistor de 2 ohms e uma corrente de 9 amperes, e uma resistência de 2 ohms, desculpa, a corrente de 9 amperes é só aqui, tá? Não é aqui. Quanto seria a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms? Seria 12 dividido por 2, que é 6. E no de 4 ohms seria 12 dividido por 4, que é 3. Lembra que eu falei? O resistor de 2 ohms, por ser menos resistivo, né? Ele tem uma resistência menor, vai passar uma corrente maior do que pelo de 4 ohms. Quanto maior? O dobro. Por quê? Porque 2 é metade de 4. Então, a corrente que vai passar pelo resistor menor vai ser o dobro do outro. Beleza até aqui? Tranquilo. E por isso que a gente chama esse circuito de divisor de corrente. Tem aplicação para ele? Não muita. Mas a gente pode usar isso para alguma coisa. Tá? Não importa esse nome no ensino médio, eu acredito. E aí, macete de novo. Macete para quando eu tiver resistores iguais em paralelo. Porque quando eu tenho resistores iguais em paralelo, é uma mão na roda. Por quê? Sempre que eu tiver resistores iguais em paralelo, para eu descobrir, por exemplo, aqui eu tenho 2, eu vou começar logo com um exemplo. Eu tenho 2 resistores em paralelo. Quanto é a resistência equivalente? Vai ser... meu Deus. Vai ser o que ficou ao contrário aqui a ordem. Vai ser 4, que é o valor da resistência, sobre 2, que é o número de resistores em paralelo. Então, a resistência equivalente aqui seria 2, porque é só dividir. Eu tenho 2 resistores de 4 ohms. Quanto é a resistência equivalente? 4 dividido por 2. E no caso mais geral, tem que a resistência equivalente seria 2. No caso mais geral, né, para N resistores de resistência R em paralelo, eu teria que a resistência equivalente é R sobre N. Ou seja, se eu tiver 1000 resistores de 1000 ohms em paralelo, quanto é a resistência equivalente? 1000 dividido por 1000, que é 1. Beleza? Ainda obedece a regra de que é sempre menor do que o menor, né? Todos são iguais, se eu vou dividir, é óbvio que vai ser menor, né? Então, se eu tiver 3 resistores de 9 em paralelo, eu vou ter 3 ohms, resistência equivalente, beleza? Até aqui nenhum segredo. E tem outro macete, também tem vários macetes para resistência em paralelo. Eu tenho aqui resistor de 2 e resistor de 4. E eu quero saber, por exemplo, né? Eu quero saber a resistência equivalente desse circuito, de um jeito mais fácil, sem precisar fazer aquela conta, usando aquela fórmula lá, né? Porque no Enem a gente não pode perder tempo. Agora, a gente já sabe que 2 resistores iguais em paralelo, eu vou dividir por 2, beleza? Então, vamos tentar usar isso aqui. Eu tenho um resistor de 2, eu tenho um resistor de 4. Opa, eu sei que 2 é a mesma coisa que eu ter 2 resistores de 4 em paralelo, não é? Se eu pegar o 2 e desmembrar em 2 resistores, não vai ser 2 resistores de 4 ohms em paralelo? Entendeu essa parte? Sim. Uhum. Lembrando daqui, né? A gente acabou de ver que 2 resistores de 4 em paralelo vai dar um de 2. Então, se eu fizer o processo inverso aqui, né? Ó, um resistor de 2, se eu voltar, eu vou ter 2 de 4. Então, eu teria os 2 resistores de 4 ohms, que equivalem a esse de 2 ohms, em paralelo, né? E esse outro de 4 ohms aqui. Opa! Agora, o que é que eu tenho? 3 resistores de 4 ohms em paralelo. Então, como é que eu acho a resistência equivalente? 4 dividido por 3, que seria 1,33, do mesmo jeito. Beleza aqui? Entendeu o macete? Aqui a parte mais difícil é lembrar, partir daqui para cá. É você perceber que esse resistor aqui equivale a 2 resistores de 4 ohms. A parte mais difícil aqui é essa, mas é só praticar. Beleza, essa fórmula como eu quase nunca usei, fiquei perdido. Então, se tiver vários resistores em paralelo com a mesma resistência, é só pegar
o valor da resistência e dividir o tanto de resistores. Pelo número de resistores, isso, exatamente. Show? E tem outro macete. O outro macete agora é para descobrir. Oi? É para descobrir qual a corrente que passa em cada resistor de forma mais rápida. Então vamos lá. Eu sei que a corrente que passa aqui é 9, né? Eu nem botei atenção porque não me importa saber qual é a tensão que passa aqui. Eu sei que a corrente que passa aqui é 9. Quanto é a corrente que passa em cada resistor? Mesma coisa lá do outro. Lembra que lá na associação em série, a gente pegava o menor resistor, aqui a gente vai pegar o maior resistor e vai dizer que a corrente que passa por ele é X. Beleza? O maior resistor, a corrente que passa por ele é X. Por quê? Porque o outro vai ser proporcional, só que maior. Então, 4 é 2 vezes maior que 2. Então, a corrente que vai passar pelo resistor de 2 ohms vai ser 2 vezes maior do que a corrente que passa. Hã? É 2x. 2x, exatamente. Vai ser 2x, né? Então, ó, a gente tem que essa corrente de 9 amperes vai chegar aqui nesse nó, vai se desmembrar em uma corrente de valor X e em outra de valor 2x. As duas vão chegar nesse outro nó e aqui vai sair 9 amperes de novo, beleza? Então, 2x mais x tem que dar igual a 9, beleza? Então, entendeu aqui, Davi? Esse caso fica mais fácil, entendeu? Que... Entendi. E aí, 3x é igual a 9. Tá X igual a 9. Hã? X igual a 9 tá sobre tranquilo, 3, tá, que é 3 amperes. Então, aqui... Hã? Oi? Davi? Aqui no resistor de 4 ohms passa 3 amperes e no resistor de 2 ohms, no resistor de 2 ohms vai passar 2 vezes 3, que é 2x, beleza? Então seria 6 amperes que passa aqui. Como eu falei antes, o resistor menor vai passar a maior corrente. E aí, exemplozinho. Antes de mostrar o exemplo, deixa eu mostrar... Não, vou mostrar logo o exemplo, acaba o slide. Não, mas... Vou mostrar logo o que eu quero mostrar. Sai simulação, sai a apresentação. Vamos ver aqui o softwarezinho. Eu vou mandar esse link, tá? Só para vocês verem como é que abre, tá? Quando eu abro aqui, ele vai abrir assim, ó. Deixa eu carregar. Do nada a internet ficou ruim. Tá, acho que não vai rolar. Não rolou. Não sei por quê. Não sei por quê. Mas vamos com esse aqui que já está montado. Será que vai funcionar? Pronto, funciona. Então vamos lá. Aqui, ó, se você reparar, eu montei exatamente aquele circuito lá. Ó, tem uma fonte, um resistor de 2 ohms, uma fonte de 12 volts, um resistor de 2 ohms, e um resistor, que no caso aqui eu botei uma lâmpada, de 4 ohms. E aqui eu botei esse negócio aqui que tem escrito corrente e tem um valorzinho aqui em ampere, né? Que é isso? Isso aqui é um amperímetro. Amperímetro a gente sempre coloca em série com aquilo que a gente quer medir a corrente. O amperímetro ele mede corrente. Quando a gente quer medir a corrente de alguma coisa, a gente coloca o amperímetro em série com essa coisa. Nunca coloca amperímetro em paralelo. Nunca. Beleza? Por quê? Porque o amperímetro, ele nada mais é... Como é? Tinha cortado bastante, mas entendi. O amperímetro, quando a gente quer colocar... A gente desconsidera, né? Como assim desconsidera? Na soma, tipo, a gente vai fazendo no cálculo, né, do circuito, a gente desconsidera, né? Que só para medir, né? A gente não considera o amperímetro, ele só está aqui para medir corrente. Ele não vai entrar nas contas, beleza? Ele só vai dizer qual é a corrente que passa por esse ramo aqui, né? No caso aqui, eu tenho um circuito fechado, né? Único, né? Então, a corrente vai sair daqui, vai circular para cá e vai chegar aqui. Então, não tem outro canto para a corrente ir. Então, eu vou estar medindo a corrente do circuito todo. A corrente que passa na lâmpada é a mesma corrente que passa no resistor, que é a mesma corrente que
entra e sai da bateria, certo? Então, amperímetro nunca se coloca em paralelo. Por quê? Porque ele é nada mais do que um curto-circuito. O que é um curto-circuito, Samuel? Um curto-circuito é um fio. Você pega um fio, liga num ponto e liga no outro. O amperímetro é um fio que mede corrente, beleza? Ele não tem resistência. Como ele não tem resistência, se você colocar ele em paralelo, você nada mais vai estar do que curto-circuitando aquilo que você quer medir. Beleza? O que a gente coloca em paralelo para medir? O voltímetro. Isso aqui é um voltímetro, tá? Isso aqui é tensão. O que ele faz? Ele mede tensão, né? A gente supõe. Então, naquele circuito lá em série, você lembra que eu tinha... Deixa eu tirar daqui primeiro. Eu tinha que... Vou ligar. Beleza? Acendeu a lâmpada, ó. E a gente vê que tem um valor de corrente aqui, 2 amperes, né? Lembra que era 2 amperes a corrente? Vamos ver aqui a corrente. Isso aqui é o sentido real da corrente. Lembra que a gente mostrou os elétrons que saem do polo negativo, percorrem os condutores e as cargas e chegam até o polo positivo. Beleza? Só que a gente vai trabalhar mais com o sentido convencional. Então, esse é o sentido convencional. Sai do positivo, percorre condutores e cargas e vai para o negativo. Então, aqui, ó, se a gente vê, tem 12 volts, beleza? Se eu inverter aqui o voltímetro, o que vai acontecer? Ele vai ficar negativo, atenção, ó. Beleza? Lembra do que eu falei? Quando o polo positivo do voltímetro é esse vermelho. Se ele tiver no polo positivo da bateria e o negativo do voltímetro no negativo da bateria, ele vai medir a tensão correta, né? Se você inverter, o polo positivo do voltímetro no negativo da bateria e o negativo do voltímetro no positivo da bateria, ele vai mostrar uma tensão negativa. Beleza? E aí a gente vai ver que se eu colocar aqui, ó, no polo do resistor, que é o mesmo do negativo da bateria, e no outro aqui da lâmpada, eu vou ter exatamente 12 volts, né? E aí a gente vê aqui, ó, o divisor de tensão. Se eu colocar só no resistor, eu tenho 4 volts, e se eu colocar só na lâmpada, eu tenho 8 volts. Então, somando 8 com 4, vai dar exatamente os 12 volts da bateria. E aqui, no circuito em paralelo, da mesma forma. Você vê que a lâmpada está brilhando mais do que essa, ó, e a corrente também está mais rápida, né? Por quê? Porque a gente tem uma corrente maior aqui, ó. Aqui eu tenho 2 amperes, né? Saindo da fonte. Aqui eu já tenho 9. E aí, na lâmpada, aqui, no circuito em série, eu tenho 2 amperes. E no circuito em paralelo, eu já tenho 3. Então, quando eu tenho uma corrente maior passando pela lâmpada, ela vai brilhar mais, certo? Ela vai brilhar mais, ela vai dissipar mais potência, beleza? E aqui, no resistor, eu tenho uma corrente de 6, né? Exatamente como a gente viu lá no slide, né? E aí, se eu colocar a tensão aqui no resistor, eu vou ter 12 volts. E aí, Davi, ó, que é justamente a tensão da fonte, beleza? Porque está em paralelo, ó, tudo em paralelo. O que está em paralelo vai ter sempre a mesma tensão, ó, sempre a mesma tensão. E aí, Davi, aquela parada que tu falou, ó, o amperímetro, ele não entra em conta, ó. Tanto que se eu colocar aqui, nesse lado aqui do amperímetro, ele também vai dar 12 volts. Por quê? Porque o amperímetro nada mais do que um fio. E um fio, ó, se eu colocar aqui só no fio, ele mede 0, porque no fio não tem queda de tensão, né? Supondo um fio ideal. Aí eu vou só mostrar aqui a resistividade do fio, ó. Se eu aumentar a resistividade do fio, ele já vai dar uma tensão aqui, ó. Por quê? Porque o fio vai passar a ter uma resistência. Se o fio tem uma resistência, deixa eu só botar a polaridade correta aqui. Se o fio tem uma resistência, então ele vai ter corrente, ele vai ter uma queda de tensão em cima dele, ele vai ter tensão, ó. Beleza? Se eu aumentar a resistividade do fio, você vê que a corrente da lâmpada diminui e a corrente no circuito todo diminui como... Opa! A corrente diminui no circuito todo, beleza? Ó, diminui a resistência do fio, a resistividade, ele vai aumentar a corrente, se eu aumento. E tu vê também, ó, que o brilho da lâmpada, ele varia, ó. Quanto mais corrente passa pela lâmpada, maior o brilho. Quanto menos corrente, menor o brilho. E outra coisa que também vai influenciar, ó, é se eu tiver uma resistência na bateria. Vou botar aqui a tensão da bateria. Se eu aumentar a resistência da bateria, tu vê que a tensão em cima dela cai. A tensão era para ser 12,
mas não está sendo 12, está sendo 4,8. Por quê? Porque o resto dessa tensão está ficando na resistência da bateria, certo? Vou colocar com resistência de 12 ohms. Caiu proporcional, tá? A essa corrente aqui, ó. Se você multiplicar 4 vezes 1, ou 4,14, né? O 5,14, que é a corrente, vezes essa resistência aqui, de 1 ohm, vai dar 5,14 volts, né? 5,14 volts mais 6,86 vai dar 12 volts, que seria a tensão da bateria, tá? Eu estou explicando essas coisas porque tem umas questões da lista que eu vou passar que incluem esses conceitos. Então, assiste o vídeo, se não lembrar, para fazer as questões. E aí, vou aumentar aqui a tensão na bateria, só para você ver o negócio. Tá vendo que a lâmpada brilhou muito mais? Por quê? Porque a corrente aumentou muito mais. Então, quanto maior a corrente na lâmpada, mais ela brilha. E mais ela dissipa potência. E o resistor está pegando fogo, e a bateria também, né? Por quê? Porque a potência está muito alta. Porque lembra que a potência no resistor é RI ao quadrado? A corrente aumentou ao quadrado. Então, a potência aqui é muito alta. E quanto maior a potência no elemento resistivo, mais ele esquenta, certo? Então, por isso que ele está mostrando aqui que está pegando fogo. Deixa eu ver se esse fogo diminui. Acho que não diminui, não. Ou tem fogo ou não tem. E na bateria também, ela está fornecendo mais potência do que ela aguenta. Então ela pega fogo também, ela esquenta. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não tem. Não, nenhum. Eu vou mandar esse link, aí tu brinca com ele, é muito massa. Cara, antigamente o que mais meu professor usava era esse negócio, mas eu ficava fascinado porque eu nunca tinha visto um negócio dele. Só que ele nunca usou tanto. Aí, pelo menos ele nunca, acho que não lembro dele mostrar um exemplo tão detalhado como todo tempo. Uhum. O que é bom. Aí, deixa eu só botar aqui. Tem outro elementozinho aqui, ó, que é esse amperímetro aqui. Esse aqui também é um amperímetro, só que ele é diferente, ó. Ele tem essa ponta de prova, a gente chama, tá? Mas no caso aqui, como é que ele funciona? Eu vou medir a corrente simplesmente colocando essa ponta de prova em cima do elemento que eu quero medir. Eu quero saber quanto de corrente passa no resistor. Eu venho aqui, ó, coloco em cima 6 amperes. Exatamente a mesma coisa que dá aqui, ó, 6 amperes. Eu quero saber quanto de corrente passa na lâmpada. 3 amperes. É exatamente a mesma coisa. Tá? Eu quero saber quanto de corrente que passa no fio. 9 amperes. Esse fio aqui, né, que vem para a bateria. Que a corrente que passa aqui, ó, é a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui, a mesma que passa aqui. Aí bem aqui ela divide. 6 para cá e 3 para cá. Entendeu? Show de bola, né? Entendi. Show. Então pronto, eu vou mandar esse link aqui, aí vocês se divertem com isso. Aí tem mais outras coisas aqui, ó, tem fusível, né, para você ver, se você colocar um fusível de 2 amperes aqui, deixa eu só mostrar. Se você colocar um fusível de 2 amperes aqui, ó. Acho que o mais difícil pra mim vai ser montar esse bagulho, porque eu me montar e dar bosta. Não... Se liga, ó. Não, eu vou colocar um de 3, acho que ele não queima, não. 3,5. Fusível de 3,5 e a corrente que passa aqui é 3, né? Que a gente sabe. Já queimou? Gente, por que tu queimou? Por que tu queimou, bicho? Eu não cheguei a ligado? Não tava ligado. Opa, agora tem. Tem uma resistênciazinha bem pequena aqui, eu não sei como é que tira. Queria tirar essa resistência. Whatever. Eu vou continuar. Só vai. Continuando aqui. Tem uma correntezinha de 2,99, né? Não é 3 porque tem essa queda de tensão aqui no fusível, né? E aí eu vou diminuir a corrente do fusível. Vou botar 3. 3 ainda passa. Por quê? Porque a corrente é 2,98. Mas agora eu vou botar 2,5. Opa, queimou o fusível. Ó. Tá vendo que até o bichinho de dentro partiu, ó. Porque queimou mesmo. É muito massa esse simuladorzinho aqui. E aí aqui tem outra lâmpada e outro resistor, que é lâmpada e resistor de maior resistência, tá? Para brincar, a bateria de maior tensão também. Aí tem outras coisas para você ver que tem de papel, tem muita coisa massa. Eu vou mandar o link e vocês se divertem. Caraca, tem um cão. Tem um cão? Tem um cão dentro no bagulho. Vamos lá.
o exemplo aqui, tá? Uma questão de um Enem passado. Eu acho que eu peguei de um site que dizia que era do Enem, né? Então, só vou acreditar, porque eu não achei, eu não fui procurar em prova. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela, né? Os famosos touchscreen. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, se eu tocar aqui, ó, no ponto A, vai fechar, e aí o smartphone vai compreender alguma coisa. Ah, ele tocou bem aqui, fechou o ponto A, então ele quer que eu faça isso. Então eu toco aqui no ponto B, ele quer que eu faça isso. Toco nos dois ao mesmo tempo, ele quer que eu faça isso. Então, no começo, se bem que no começo eu acho que isso aqui não funcionava, tocar os dois ao mesmo tempo. Hoje em dia funciona. Aí, beleza, o enunciado só diz isso. E aí o que ele quer saber? Qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A. Então, ele quer que eu feche o ponto A, beleza? Fechei aqui, ó. O que eu vou ter? Esse resistor aqui, ó, tá em paralelo. Opa, esse resistor aqui de baixo, ele vai ser ignorado, beleza? Por quê? Porque ele não está conectado o outro terminal dele. Se ele não está conectado no outro terminal, então não vai passar corrente por ele, tá? Ele é essa parte do circuito aqui é uma parte do circuito que é aberta, ou seja, não passa corrente aqui. Não passa corrente nem nesse ramo, que é esse resistor, nem nesse ramo aqui, que é da chave. Não passa corrente nem nesse ramo aqui, que é o resistor, nem nesse que é a chave, beleza? Não passa corrente aqui. A corrente vai sair daqui, vai chegar aqui nesse ponto, se dividir para esse resistor e para esse. Se dividir como? Igualmente. Por quê? Porque são dois resistores iguais. São dois resistores iguais, a corrente que vai passar por eles é a mesma. E aí a corrente vai se encontrar aqui nesse ponto, ó, vindo daqui, vem para cá, se encontra aqui, e daqui volta para cá. Não vem corrente para cá e nem para cá, beleza? Até aqui, beleza? Essa informação é importante? Não. Para essa questão, não. Mas é importante saber que isso acontece, tá? Quer dizer, a informação de que esse resistor não conta é importante, sim. A das correntes é só para lembrar mesmo. Mas esse resistor que não conta na resistência equivalente. Tem que lembrar disso, tá? É um circuito aberto, não vai contar. Vai nas pressas, aí se esquece de bagulho. Exato, aí calcula tudo em paralelo. Bota, junta tudo, dá tudo errado. É. Exatamente. Se eu fechei aqui, ó, o que eu vou ter? Esses dois resistores aqui estão em paralelo e esse paralelo está em série com esse, tá? Entendeu aqui? Entendi, aí fica 2 mais 4. Exatamente, ó, já ferrar a conta, né? O paralelo aqui vai ser 4 dividido por 2, que é 4 ohms, né, dividido por 2, que são dois resistores. Vai dar 2 ohms, e a resistência em série vai ser esse 2 mais o 4, que é daqui. Vai dar 6 ohms, resistência equivalente, item C. Beleza? Obrigado aí pela atenção, não tem mais o que eu mostrar aqui hoje. E o que eu ia falar que... Eu disse que eu ia falar que essa aula aconteceu mesmo só com um aluno presente ao vivo, né? Por quê? Porque é a última, tá? Eu terminei o conteúdo de elétrica, mas não é por isso que eu estou terminando as aulas de física. Eu estou terminando a aula de física porque eu não consigo mais conciliar. A faculdade voltou com tudo e o estágio também já está bem mais pesado do que estava no começo. Então não vou conseguir continuar com as aulas de física, beleza? Eu talvez lá na frente... Quem é que vai? Quem que vai dar a parte Não, agora eu não sei. Eu acho que ninguém. Eu não sei, o Tony não falou nada, ninguém falou nada. Eu falei para os outros professores, já está com uns 2 dias. Ninguém falou nada. Então eu acredito que não vai ter mais ninguém. Talvez lá na frente, se eu tiver algum tempo, eu volte a dar algumas aulas. Ou talvez eu marque alguma aula extra, uma aula especial, alguma coisa sobre o assunto específico. Uma aula de tira dúvida, né? Se tiver muita gente com dúvida, posso marcar uma aula de tira dúvida. Mas, a princípio, eu não vou voltar a dar aula de física.
Até o semestre acabar, pelo menos. Que tá pesado, o negócio tá pesado. Beleza? Então, ficamos por aqui. Tá? É triste, mas é isso mesmo. Ficamos por aqui. Até a próxima.